Hoje nós estamos no dia 31 de outubro, estamos numa terça-feira e chegamos ao final do mês missionário. Como foi bonito a gente poder rezar, meditar, dialogar e trazer experiências bonitas da missão para viver em nossas comunidades. O reino de Deus é como um fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Você vai encontrar em Lucas capítulo 13, versículos 21. Vamos começar com uma aula de culinária, mas não se espante, vamos aprender a fazer o pão. Como no tempo de Jesus, só assim poderemos entender melhor a comparação que ele faz do reino de Deus. É bom lembrar, no tempo de Jesus não havia padaria. O pão era feito em casa e era feito pelas mulheres. A farinha para o pão precisava ser preparada na hora. Não havia fermento químico, nem fogão e forno a gás. Mas tudo bem, vamos começar separando os grãos de trigo, a farinha. A farinha de cevada era mais barata do que a de trigo. Logo, a maior parte do povo fazia o pão de cevada. Pegue uma peneira, coloque nela uma boa porção de grãos de cevada ou de trigo, sacuda bem a peneira para os talinhos, pedrinhas ou grãos diferentes aparecerem. Vá sacudindo, catando, limpando sua porção de grãos e agora triture tudo nas pedras de moer na mão. São 2 pedras achatadas e você põe o grão entre elas e vai rodando a pedra de cima. Precisa de jeito e de força também. Triturando os grãos vai aparecendo a farinha e esta no meio do grosso ali não se preocupe. O integral mesmo. Agora ponha 3 porções de farinha numa vasilha de argila e um pouco de água e comece a misturar bem. Cansou? Ainda não? Então vamos continuar. Põe o fermento agora. Olha como é interessante a gente saber preparar e cozer as coisas. O fermento é um pouco de massa fermentada, chamada massa velha, guardada de outras ocasiões. Misture tudo isso com paciência e vá amassando até pegar uma boa ligadura. Como fazem aqueles pizzaolos que preparam as pizzas, né? Tudo pronto, separe então logo um pouco de massa fermentada para guardar, será o fermento do pão de amanhã. Achate as porções como se fosse uma pizza e deixe a massa descansar. Pronto. Aí você vai agora, quando tudo estiver pronto, me chame. Lembre que o pão não era para comer só de manhã. O pão era o alimento principal em todas as refeições. Do trabalho? Não se preocupe, amanhã tem mais. Todo dia a mulher precisa fazer o pão. Assim Jesus fez uma comparação simples. O reino dos céus é como um fermento de uma mulher que pega uma mistura com 3 porções e fica tudo fermentado. Agora você já sabe, então nós podemos trabalhar direitinho com a farinha. Você sabe que o fermento não é a massa. Uma porção menor diferenciada é o ingrediente que se incorpora na massa. Por isso o reino de Deus é obra de Deus entre nós por meio de Cristo, nos comunicando a vida e a salvação. O reino não é a massa, é o fermento. O evangelho é o fermento da massa. Cristão não é massa, é fermento. Tem uma missão muito importante no meio do mundo. Por isso, o fermento é misturado na massa. O fermento precisa de mistura, a massa, para fazer efeito. O evangelho precisa permear a vida das pessoas. O fermento levada a massa. O reino veio para melhorar o mundo e para transformá-lo. O evangelho é uma porção de mudança, de transformação. É um fermento bom no meio da nossa sociedade. Não pode ser anulado e virar farinha como os outros. Assim, deixe de realizar a sua missão. Não pode se afastar da sociedade, se ausentar do mundo.
assim não faz o efeito pelo qual é o fermento. Por isso hoje, meus queridos irmãos, desejo a você um lindo dia, que você seja um fermento no meio da massa, que você ajude a ser um ingrediente para esse dia. Por isso eu peço a Deus que você possa crescer nesse amor e rezo por você. Senhor Jesus, o teu reino é um bom fermento de levedar a nossa vida, as estruturas sociais e o mundo. Só para você recordar esse evangelho, pergunte hoje: a quem faz a sua comida do tipo de fermento? Usa em bolo ou em outras massas? Não esqueça. E assim, eu desejo a você um lindo dia, um lindo mês que vamos iniciar e que Deus sempre esteja presente. Está terminando o mês de outubro, mês do Rosário. O desafio desse mês foi rezar o terço diariamente. Deus abençoe você e sua família.